Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Muitas contratações aí que podem chegar, né? Muitos anúncios que podem ser feitos. Há já uma certa frustração com alguns anúncios que já deveriam ter sido feitos, né? Mas importa reconhecermos, né? Que pelo menos o olhar, né? Direcionado para o mercado tem sido um olhar muito mais evoluído e de acordo com a grandeza do Palmeiras, né? Então tá chegando inclusive a precificação de alguns jogadores aí, o que significa que de certa forma tá fazendo sua parte. Ô Josa, por que de certa forma? Porque na minha opinião, tem momentos que o homem forte do futebol precisa pegar um avião, né? Baixar lá no local onde está o perfil desejado, né? E desenhar o Verdão para este perfil. Desenhar, né? E neste desenho apresentar, sobretudo, traços, né? Que o perfil interessado possa querer, né? Ver neste desenho. O que significa ter um conhecimento muito importante sobre a estratégia, de convencimento, mas também o conhecimento sobre o perfil, conhecimento muito profundo sobre o perfil, justamente para apresentar para este perfil aquilo que ele queira ver, que ele espera ver no desenho que está sendo mostrado para ele. Isso significa que o Verdão precisa ter gente muito séria no departamento de futebol, né? E o homem forte do futebol do Palmeiras, a gente pode falar que ele pode ser talvez um grande homem, mas ele não é um grande dirigente, né? O Anderson Barros, né? Eu diria para você que se, né, a companhia de energia aqui de São Paulo, né, que não vou falar o nome que ela não merece, né? Mandar uma conta ali e, enfim, de repente haver uma discordância, né? O homem forte do futebol do Palmeiras vai pegar o telefone, vai ficar talvez 2, 3, 4 horas lá para diminuir 20 centavos dessa conta. Ele é um pagador de continhas, né? Não o homem forte do futebol do Palmeiras como deveria ser, né? Então, enfim, mas vamos lá. Eu não quero falar dele aqui não. O que eu quero falar é que, de certa forma, coisas boas podem acontecer com o Palmeiras em 2025, né? Algumas já aconteceram e outras podem acontecer. Mas o que eu quero falar aqui neste vídeo é sobre esta questão da renovação com o Abel Ferreira, tá? Possível renovação com o Abel, né? Eu quero falar sobre a longa duração, os efeitos provavelmente ruins, né? Desta longa duração na relação do Abel Ferreira com o Palmeiras, tá? E aqui não é nada contra o Abel, é uma análise sobre o que está acontecendo com o Palmeiras à luz do que aconteceu com outro grande clube, um clube português, o clube do Porto, né? Neste caso, vou fazer aqui uma comparação do Abel com o Sérgio Conceição. Por quê? Lá no Porto, o Sérgio Conceição é tido como o Abel, um técnico histórico, talvez o maior técnico da história do Porto, né? No caso o Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, um técnico que entregou muitos resultados quando chegou. No caso dele, o Sérgio Conceição, numa situação até mais complicada do que a do Abel, mas que infelizmente depois de um tempo passou a ter um desgaste muito grande no clube, né? E não conseguia mais, né, entregar os resultados satisfatórios. E mesmo quando alguns apareciam, havia um problema, uma crise no jogo, que é justamente o que nós entendemos hoje no jogo praticado pela equipe do Verdão, né? Então acho que essa comparação com o Sérgio Conceição é muito interessante. E por que Josa Novales, o Sérgio Conceição? Porque eu sempre pensei em fazer essa análise aqui, né? Como eu irei fazer, já desenho tudo aqui, né? Irei fazer um vídeo elogiando o Sérgio Conceição como possível técnico do Botafogo. Eu preciso trabalhar alguns pontos negativos que ele tem também, né? Para tanto, é necessário, é justo e é importante para o debate sobre a longa duração do Abel no Palmeiras apontar aqui para vocês alguns pontos do trabalho do Conceição que são muito semelhantes com os pontos atuais do trabalho do Abel Ferreira. Vamos lá, gente. Então fica comigo. Antes disso, abrir parênteses, falar para você, por gentileza, deixa o like no vídeo. Já deixou o like? Você vai esquecer, então deixa o like agora. Se você puder também, compartilhe, comente. Pode elogiar, pode criticar, pode falar o que você quiser aí, tá tudo bem nos comentários. E se possível, se você tiver condição e desejar fazê-lo, mande um Pix. É importantíssimo, gente, para o trabalho. Ah, Josa, de qualquer valor? De qualquer valor. Se algumas pessoas entregarem Pix, né, pequenos, com valores pequenos, porque moralmente não há valor pequeno, né, acaba sendo um valor muito importante aqui para o canal, tá bom, gente? Dá essa força aí, é importante. Vamos lá, ó. Sérgio Conceição ficou 7 temporadas no Porto. Abel caminha, né? Vai ficar um tempão aí também, né? 17, 18 para 23, 24, tá? Portanto, claramente aí se configura como uma longa duração à frente de um comando, algo raro, inclusive, no próprio futebol português, tá? Né? Realmente muito, muito raro. Foram muitas conquistas, né? Foram 3 títulos portugueses, né? 4 Copas de Portugal, 3 Supercopas de Portugal
e um Allianz Cup, né, que é a taça da Liga, né, competição que reúne equipes tanto da primeira como também da segunda divisão. Mais de 250 vitórias, né, porque o número é controverso, né, 251, 252, 250, em 400 partidas, né. Ele se configura como um técnico aí, um dos maiores técnicos da história. Para muitos ele é maior do que o Pedroto, né, que até então era tido como o mais importante técnico da história do Futebol Clube do Porto, tá? Portanto, temos aí uma longa duração que dá para a gente comparar um pouco com a do Abel, porque também teve conquistas, né, importantes no Verdão, quando ele chegou, e algumas conquistas também, né, quando a equipe já apresentava uma crise no jogo, tá? Vamos lá, quais são os principais pontos, né, importantes e semelhantes no trabalho desses dois comandantes, né? Bom, primeiro, bancar teimosamente alguns jogadores e morrer abraçado com eles. A gente viu isso no Porto, a gente está vendo isso agora no Palmeiras, principalmente quando a gente lembra, né, do lateral ali direito do Palmeiras, o Marcos Rocha, né? Ser a voz, uma voz ativa, gente, tá? E decisiva, tanto nas contratações como na saída dos jogadores. É isso mesmo, lá no Porto isso aconteceu. Ou seja, o técnico fazendo um trabalho de manager, né, fazendo um trabalho que o departamento de futebol deveria fazer, né, e evidentemente deixando em alguns pontos de se preocupar bem mais com a equipe, né. Não deixar claro, né, o que ele gostaria de fazer, né, e o que a sua equipe faria numa temporada. A gente olhando para o jogo do Porto, a gente via que não era muito claro aquilo que a equipe faria, inclusive dentro de campo, né? Mais ou menos também o que a gente vê hoje nessa equipe do Abel Ferreira, tá? Estilo de jogo, né, parou de evoluir, né, e a falta de sinalização sobre a solução para os problemas, para esse tipo de problema, não era apresentada pelo técnico. A gente vê isso no Palmeiras, né? A gente vê uma crise no jogo, né, parou de evoluir na questão tática, né, e a gente não consegue perceber neste momento, né, nenhum sinal por parte do Abel de que este problema possa ser solucionado, né? Infelizmente parece que não há muito ali o que evoluir, né? Ele não tem dado sinais de que vai mudar a forma, né, da equipe jogar, justamente o que aconteceu com o Sérgio Conceição no Porto, tá? Bancar a qualidade, veja, olha só que interessante, bancar a qualidade do trabalho do dirigente, quando todos entendiam, né, que o dirigente, né, estava errando muito, né, e que merecia críticas de todos, né. No caso do Sérgio Conceição, né, o Jorge Nuno Pinto Costa, ex-presidente do Porto. No caso do Abel Ferreira, o Anderson Barros, né, o homem forte, né, do futebol do Palmeiras. Em ambos os casos, né, esses técnicos elogiavam demais esses dois dirigentes, né. No caso do Abel, elogia muito, né, o Anderson Barros, quando todo mundo percebe que há problemas na gestão, no trabalho desses dois dirigentes, tá? Então é um ponto importante aí que a gente precisa ressaltar, né? Por que, né, o patrocínio total, absurdo, absoluto de dirigentes que todo mundo critica, né, por esses dois técnicos? Justamente porque essas pessoas também, de certa forma, eram importantes, né, para os dois técnicos, né? Porque elas não mexiam, jamais elas se importariam ali com aquilo que o técnico estava fazendo, inclusive em relação aos abusos. No Porto a gente via muita crítica à arbitragem, ele falava sozinho, algo que não acontecia antes, né? Enchia o saco de todo mundo, estava tudo muito bem, e o presidente jamais se posicionava em relação a isso. Em relação ao Anderson Barros, né, ele não fala, primeiro que ele não fala, né? Então ele já não fala nada também em relação a qualquer postura do Abel. Ele tem medo do Abel, então é capaz do Abel dar bronca nele e aí baixar a cabeça, né? É isso que acontece, infelizmente, no Palmeiras. Outro ponto é sobre a acomodação, né? No início do trabalho, quando as coisas não funcionavam, né, o Sérgio Conceição chutava a porta do vestiário, né? Chutava a porta dos locais em que estavam os jogadores, chutava a porta de tudo, né? Provavelmente chutava até a porta da casa dos jogadores, né? E ameaçava fazer mudanças profundas, tá? Isso surtia efeito importante, tá? Num certo momento, quando ele se acomoda, ele parou de fazer isso, ele parou de chutar a porta, parou de fazer qualquer coisa, e aí se refugiou, sobretudo, no que? Na crítica a todo mundo, né? Eu não sou culpado por isso, né? Não sou eu que tenho que sair, e assim por diante. No momento, inclusive, ele abraça ainda mais o presidente do clube, que merecia tantas críticas e que ele sempre protegia, tá?
essa postura de chutar a porta, né? Vou mudar tudo. Era importante de certa forma, até porque não somente os jogadores entendiam, né, que não podiam contestar o trabalho do Sérgio Conceição, como viam no próprio treinador um líder capaz de conduzi-los à vitória, né? E havia também o receio dos jogadores, né, de que se eles não contribuíssem, era provável que o técnico tirasse eles da equipe, né, e bancasse até os jogadores da base, né? Ou seja, havia ali, na verdade, né, um respeito ao trabalho do técnico, porque quando a crise aparecia no jogo, ele ameaçava todo mundo e aí todo mundo fazia de tudo. Todos os jogadores faziam de tudo para ajudar o técnico a encontrar a solução, tá? A gente não vê esse comprometimento hoje com o Abel. A gente não vê o Abel chutando porta de nada. A gente só vê o Abel xingando, reclamando, falando, enfim, ou não falando nada, em alguns momentos ali muito com um perfil muito abaixo, cabeça baixa, parece que não tá afim, não tá querendo tal. No Sérgio Conceição, a gente também via essa cabeça baixa, parecia que não tava com vontade, não tava com tesão de continuar à frente do Futebol Clube do Porto. Só que no caso do Sérgio Conceição, assim como no caso do Abel, em nenhum momento eles sinalizavam que queriam, de fato, sair dos seus postos de trabalho. Em ambos os casos também os dois ganhavam altíssimos salários, tá? E o perigo para o Abel Ferreira, qual que é o perigo para o Abel numa questão de uma renovação que pode perfeitamente vir, gente? Ele pode se renovar, pode virar um técnico fantástico. Isso não tá, na verdade, assim, não é improvável que isso possa acontecer. Todo mundo sabe que no futebol tudo é possível, né? Mas pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, a gente percebe claramente que o Abel sinaliza muito pouco em termos de mudança, tá? O perigo para o Abel, de novo, vamos olhar aí para o grande trabalho, tá? Porque foi o grande trabalho do Sérgio Conceição, né? Por perder a hora exata de sair, né? Saiu pela porta dos fundos, né? Saiu polemizando com muita gente, né? E sendo visto como insuportável, tá? Pelos torcedores. Ou seja, caminha para o mesmo caminho o Abel Ferreira. Ou seja, o mesmo que já começa a acontecer muito, né? Com o Abel, né? Já começa a acontecer muito com o Abel, né? Que assim, não percebe a hora certa de sair, né? Começa a polemizar com muita gente e começa a ficar insuportável também para muitos torcedores, tá? A situação foi tão desesperadora, tá? Mas tão desesperadora que os números incríveis ali do Conceição já não conseguiam fazê-lo ser amado pelos torcedores, né, que mais o defendiam, tá? Então aqueles que eram mais fanáticos em defendê-lo começaram a não sustentar mais os seus números. Nesse sentido, a gente vê claramente que o Abel tem algum caminho aí para percorrer, né? Pois ainda há no Palmeiras uma galera que defende cegamente o trabalho do Abel Ferreira, tá? Não é todo mundo, né, que o rejeita, não é todo mundo que entende que o trabalho dele já não funciona mais no Verdão, tá? Os maiores especialistas em futebol português, notadamente ali, e que conhecem notadamente o Porto, né, dizem que o tempo, gente, é a única coisa que pode recuperar a imagem do Sérgio Conceição. Olha isso. O cara que ganhou títulos importantes para o Porto. E muitos especialistas sustentam que somente o tempo é que pode ser capaz de recuperar a sua imagem, né? O tempo que vai resgatar, né, aquelas grandes conquistas em detrimento dos momentos ruins, né? Que, por sua vez, serão esquecidos ou atenuados com o passar dos anos, tá? Ou seja, tudo o que acontecer com o Sérgio Conceição no Porto, a gente percebe claramente que pode acontecer também com o Palmeiras. Então, isso é muito paradoxal, né? Por quê? Porque o técnico de futebol, o ideal é que ele ficasse muito tempo no clube, né? Quando o Ferguson sai do Manchester United, né, nunca mais essa equipe inglesa foi a mesma, tá? O que ocorre, né, é que essa questão da longa duração do trabalho do técnico tem que acontecer no momento em que o clube seja de tal sorte, né, profissionalizado, com um departamento de futebol tão profissional e atuante, né, que possa sempre corrigir o técnico, possa sempre recolocá-lo no caminho certo, que possa cobrar resultado e qualidade do trabalho, algo que não aconteceu no Futebol Clube do Porto, né? O Sérgio Conceição era visto como uma espécie de deus dentro do clube, tudo que ele fazia era aceito, ninguém o criticava na interna do clube, né? E ele se acomodou demais, né? E foi perdendo completamente a qualidade do seu trabalho, tá? Então é muito provável que ele pudesse assim continuar até mais tempo no Porto se houvesse ali um departamento de futebol muito profissional e que cobrasse resultado e também cobrasse qualidade no seu trabalho o tempo inteiro, que avaliasse sempre o seu trabalho e cobrasse ali que ele melhorasse, né, um pouco ali aquilo que não estava funcionando. Isso não ocorreu no Porto e por isso que foi para toda aquela decadência. É justamente o que a gente percebe no Palmeiras. Não há
cobrança sobre o trabalho do Abel, ele faz o que quer, ele é uma espécie de Deus dentro do clube, ao menos para a Leila e para o Anderson Barros, né? E infelizmente ele já não consegue mais entregar resultado. E quando não entrega, tá tudo muito bem, porque ninguém o questiona no clube, e até em virtude disso é provável que ele renove 5 Palmeiras. E essa longa duração se assemelhe à do Sérgio Conceição no Porto. É isso.